Olá, meus irmãos, tudo bem? Estamos iniciando mais um programa Mediunidade no Dia a Dia, do Grupo Espírita Trabalhadores do Bem. Queremos agradecer nossos parceiros de transmissão, como a Rede Amiga Espírita e a TV 7. É um prazer estar com vocês mais uma vez no nosso programa. Queremos pedir a vocês que compartilhem, né, este link, elabore suas perguntas no chat e vamos interagir. Hoje teremos uma convidada, particularmente, é a primeira vez que estarei com ela, e muito feliz também, uma pessoa muito atenciosa, que é o Glênia Castilho. Ela que é natural de Goiânia, estado de Goiás, ela é professora, palestrante, colaboradora do Movimento Espírita em Goiás, trabalhadora da área de atendimento espiritual da Federação Espírita do Estado de Goiás, autora do livro Trilhas da Redenção, ditado pelo Espírito Samuel, publicado pela editora Feego, da minha querida amiga, não sei se ela trabalha hoje lá, mas já trabalhou, Ivana. Então, um beijo muito grande para você, o Glenn. Seja muito bem-vinda na sala virtual. Que alegria, Jeane, estar aqui com você, com todo o grupo, com os parceiros que estão transmitindo aí o nosso bate-papo, com os nossos amigos internautas. É uma alegria muito grande poder falar sobre esse tema. Eu acho, assim, tão incrível a gente poder falar sobre mediunidade hoje com essa naturalidade. Um tema que já trouxe tantos conflitos, tantas dores, né? Onde os médiuns, muitas vezes, eles eram perseguidos, às vezes até mortos. E hoje a gente tem essa liberdade. Eu fico pensando quão grande é o passo que nós demos nesse sentido, né? Perfeito, Glênia. Adorei suas considerações iniciais, perfeita essa reflexão. Verdade. Quando eu lembro que Joana d'Arc, né, foi perseguida, então, assim, tantos outros, como você mesmo lembrou, sem citar os nomes, é verdade. E hoje a gente pode usar do meio da internet, da tecnologia, para poder divulgar, orientar sobre, né, a mediunidade. Realmente, foi muito boa a sua observação. Mas, o Glenn, quero saudar três irmãos aqui no chat já se manifestaram, como a Clécia, Ana Bernadette, Adalto, três amigos queridos. Sejam muito bem-vindos. E a todos também que estão caladinhos, só ouvindo. Se manifestem mesmo no chat, elaborem suas perguntas, vamos interagir. Mas, Glenda, vamos logo otimizar nosso tempo para aprender com você. Então, a gente quer saber o seguinte: para começarmos nossa reforma íntima, não devemos esperar a perfeição do nosso próximo? Não devemos esperar a perfeição do próximo? Isso. É para Não. você explicar. Uhum. É proposital essa pergunta, viu, Glênia? Eu sei, é uma provocação. Eu acho, sabe, Jeane, que a reforma íntima, o próprio nome já diz, ela é íntima, ela é de cada um de nós, né? E a perfeição do outro ou a imperfeição do outro, elas servem para nós, os bons nos servem de estímulos, de inspiração, um magnetismo, né, que nos alimenta e nos fortalece, e aqueles que ainda são imperfeitos, que estão distantes do bem, também são estímulos para que a gente possa exercitar em nós as virtudes que todos nós temos em latência dentro de nós. Porque todos nós, filhos de Deus que somos, temos esses germes, temos essas sementinhas do bem. Porém, se a gente estiver só entre os bons, qual vai ser o estímulo para que eu treine, né? A gente fala hoje tanto em musculação, em treinamento fitness aí para os músculos, para tonificar. E até recorda que uma poetisa bastante conhecida, não só em Goiás, mas no Brasil inteiro, né? A Cora Coralina, tem uma fala dela que ilustra bem o que eu estou querendo dizer, né? Os poetas têm esse dom de resumir. Ela diz assim: eu me esforço para ser melhor a cada dia, porque bondade também se aprende. Então, é nesse contato aí com as pessoas diferentes de nós, que nos põe à prova, que nos dá a oportunidade de exercitar a nossa humildade, a nossa paciência, a nossa tolerância,
que nos ajuda a abrir os nossos horizontes e encarar o outro, muitas vezes, não como um errado, mas como um ser em evolução, como todos nós. Ninguém chegou aqui pronto e acabado, né? O único espírito que a gente tem notícia que não fez a evolução dele aqui na Terra é Jesus, né? Que já chegou como um espírito muito elevado, e um espírito puro, né? O governador espiritual do nosso planeta, mas todos nós temos aí uma grande trajetória. Se a gente observar bem, até os apóstolos, muito próximos ali de Jesus, eles amadureceram, cresceram e evoluíram. Todos os vultos aí da Boa Nova, esses grandes nomes, que tanto nos atrai, que nós veneramos, reverenciamos e amamos, né? Por assim dizer, como Paulo, Pedro, Maria de Magdala, para citar apenas esses três grandes, né? A gente vê aí que todo mundo que se aproximou de Jesus teve um convite para a reforma, para a autotransformação, para a reforma de si mesmo. Então, ainda que estejamos próximo a alguém grandioso já em espírito, é estímulo para a gente melhorar a cada dia. Perfeito, o Glênia. Bem, Ana Bernadette comentou aqui que nosso som estava baixinho. Melhorou o nosso som? É o meu, de o Glênia. Será que melhorou? Comentem, por favor, aí no chat. Mas queremos convidar vocês a participar conosco, interagir aqui no chat, que vocês possam elaborar suas perguntas, tirar suas dúvidas. O Glênia, eu queria saber de você, como a gente identificar, né, as nossas imperfeições? Como é que eu percebo onde eu preciso melhorar? E quando eu identificar, como eu começo a exercitar esta prática? Então, nós temos aí, Jeane, muito bem, essa pergunta me dá a oportunidade de falar de uma questão, assim, fundamental para nós, né? E nós repetimos tanto ela, e eu penso que cada um de nós que tem a oportunidade de repetir, como eu repito em várias palestras e bate-papos e cursos, é porque eu mesma estou precisando muito desta questão. Então, é muito bem colocado isso que você acabou de mencionar. Como é que eu vou fazer? Como é que eu vou identificar? E ao identificar, qual é o momento para se trabalhar esta imperfeição? Na pergunta 919 do Livro dos Espíritos, Kardec faz uma questão muito semelhante à que você fez. Qual que é o meio de se evoluir, né, mais rapidamente nesta vida? Aí Santo Agostinho responde: fazei como um sábio da antiguidade vos disse, conheça-te a ti mesmo. Então, esse processo de autoconhecimento intransferível, né? Nós somos muito protegidos pelos nossos anjos guardiães, né? Que Deus não nos deixa jamais sós, não nos dá fardos mais pesados que podemos carregar, tudo isso aí nós sabemos. Porém, essa tarefa ela é intransferível. A tarefa do autoaperfeiçoamento, do autoburilamento. Como diria Kardec, o esforço que nós espíritas devemos fazer para domar as nossas más inclinações. Então, como que eu vou fazer isso aí? O Santo Agostinho, ele propõe uma autoavaliação todos os dias. Ele falava: fazei o que eu fiz na minha vida quando estive sobre a terra. Todos os dias eu passava à noite, eu passava em revista a minha jornada. E perguntava a mim mesmo: será que o meu proceder causou mal a alguém? Será que eu faltei com alguém? Onde é que eu poderia ser melhor? E quando estivermos em dúvida quanto ao nosso proceder, inverte o polo, inverte a posição, né? E se fosse eu no lugar daquela outra pessoa, eu me magoaria, eu me sentiria lesado nos meus sentimentos, ou nos meus bens, nos meus direitos? Então, a partir desse exercício, eu vou identificando em mim essas imperfeições. E ao identificar, o momento mais precioso que nós temos é o hoje. É o hoje. Jesus falou muito sobre o hoje nas suas falas aqui, está registrado nos 4 evangelhos, né, no Novo Testamento. Então, o hoje é o nosso presente maior. Nós espíritas, às vezes, nos detemos muito
no passado, considerando o que podemos ter sido, o que fomos, muitas vezes nos culpamos, nos ferimos por nos sentirmos assim muito desprovidos de qualquer ajuda, nos colocamos como vítima, e nenhuma dessas é a proposta, nem a autopunição, nem o vitimismo. Então, o olhar ao passado também tem que lembrar que a gente tem conquistas, né? E também, muitas vezes, nós nos detemos no futuro. Eu conheço, vou dizer aqui na minha vivência, né? Já ouvi até em tom de riso, de brincadeira. Não, eu vou deixar esse esforço para a minha próxima encarnação. Nesta eu estou muito bem assim, esse é meu jeito, eu não quero modificar. Pois bem, realmente nós temos a eternidade à nossa disposição. Mas a gente não pode esquecer, né, Jeane, que às vezes as dificuldades elas são aumentadas. A gente não tem como prever como é que vai ser essa próxima encarnação, em que circunstâncias estaremos, se teremos acesso, por exemplo, à doutrina espírita. Tudo isso vai depender do nosso hoje, do nosso agora. Então, identificamos, agora é o melhor momento que nós temos. Perfeito, Glênia. Muito bom, muito obrigada por estar aqui conosco, viu, Glênia? É um prazer, sim, conhecer você, mesmo que virtualmente. Estou muito feliz. Também aproveitar, queremos aproveitar e convidar quem está nos assistindo, informar que esse programa é feito para vocês. Então, se quiserem, pode sugerir também temas que vocês gostariam que a gente abordasse aqui no programa, aqui no chat. Pode comentar aqui, inserir aqui no chat, nos comentários, que eu irei anotar e garanto a vocês que no próximo mês a gente irá trabalhar os temas sugeridos por vocês. Bem, o Glenn, tem uma pergunta aqui da Ana Bernadette. Ana Bernadette é assim, ela elabora as perguntas da produção, ela elabora as perguntas no chat, ela é muito participativa, ela auxilia muito a gente aqui da equipe. Aliás, ela faz parte da equipe também já. Mas ela pergunta o seguinte, aqui é da produção, depois eu passo a outra dela. Como é que a gente deve a gente precisa ter indulgência para conosco, nas nossas imperfeições, é necessário, né? Quando a gente percebe assim, poxa, eu estou falhando demais, e começa aquele processo de alimentar culpa, por não conseguir, talvez, melhorar logo, de pronto, uma imperfeição identificada. Então, necessitamos ter indulgência para conosco? Sim, sim. Eu quero só cumprimentá-la aí. Oi, Ana Bernadette, né? Olá, querida. Então, eu mesma, sabe, Ana Bernadette e todos aí que estão nos assistindo, às vezes, eu me sentia uma fraude. Porque eu lia, a gente estuda, e aí, nossa, no dia a dia, muitas vezes, escorregamos em situações que a gente fala, puxa vida, eu já deveria estar melhor, né? Pois bem, com a maturidade e aprofundando um pouco mais em estudos da alma, da nossa personalidade, eu fui compreendendo que são dois polos diferentes, o saber, o sentir. Então, sentir é aí que começa, quando você sente aquela verdade como uma experiência mesmo sua, é que começa a haver estas transformações. E o mais importante é esse esforço, essa paciência diária, incansável, para que a gente possa prosseguir sem cair nesses mecanismos de culpa, porque a culpa ela nos paralisa. Então, eu vou até compartilhar algo pessoal. Quando identifico uma escorregadela, algo que eu já penso, nossa, eu deveria ter feito diferente, né? Então, eu peço a Deus que me ofereça uma oportunidade de fazer melhor nas minhas preces. E é impressionante como que Deus sempre nos dá esta oportunidade. Muitas vezes não é com a mesma pessoa, às vezes eu não vou encontrar mais essa pessoa, é alguém que não é do meu convívio, né? Ou, se não é assim, eu posso fazer isso de novo com outra pessoa. O exercício é o mesmo. Por quê? Porque o outro também é filho de Deus. Ele vai me apresentar um comportamento semelhante, onde eu vou poder agir diferente. Isso vai curando aquele pequeno desgosto que eu estava comigo mesma. E se eu tiver a oportunidade de retomar esse assunto,
né? Não é demérito nenhum a gente pedir desculpas, a gente falar, olha, eu me enganei, né? Eu me equivoquei. Não é demérito nenhum. Acho que é isso. Tá, seu áudio fechou aí, Jeane. Obrigada, Glênia, já abri, muito obrigada. Para quem está chegando agora na live, o tema que estamos trabalhando é médio e reforma íntima. Então, um tema, assim, muito atual, para que a gente que é médio se observar, né? E também quero saudar, sabe, Glênia, alguns amigos aqui no chat. Eu já falei de Adalto, mas Adalto é outro irmão muito participativo nos programas de mediunidade. Ele está praticamente em todos. Genil de Santos, Larissa, Denis, os amigos queridos aqui. E temos também duas perguntas já. Uma de Joana Nunes e outra de Ana Bernadette. Na ordem que foi elaborada as perguntas, eu vou respeitar a ordem. Então, quem elaborou primeiro foi Ana Bernadette. E eu vou passar a pergunta dela para você e convidando também a aproveitar a todos que estão nos assistindo e nos ouvindo, que elaborem suas perguntas aqui nos comentários, vamos interagir, vamos tirar as nossas dúvidas. E Ana Bernadette pergunta o seguinte, Glênia, o momento em que nós estamos passando com a pandemia e mais suscetíveis, como podemos ter disciplina, esforço espiritual, serenidade e paz para fazermos a nossa reforma íntima? Excelente, Ana Bernadette. Quanto mais o tempo passa, depois daqueles primeiros sustos que nós tomamos, né, que foi algo assim tão inesperado, parar as atividades e mudar as mudanças profundas na nossa rotina, né, na rotina do trabalho, e quanto mais nós temos vivido esses tempos tão sombrios, mais vem uma certeza, um convite para que nós voltássemos para dentro de nós mesmos. Aquela proposta que Jesus fez para nós lá há 2000 anos, né? De realmente a gente poder vivenciar aquilo que a gente já sabe. Então, eu penso que é um esforço muito grande, sim, e os mecanismos que temos, né? A oração e a vigilância, a triagem, uma escolha dos conteúdos que nós alimentamos a nossa mente. Nós precisamos nos informar, nós precisamos estar a par do que está acontecendo, mas nós não podemos também fixar a mente no medo, na tragédia, no luto, senão tudo fica mais difícil, não é? É assim que eu penso. Então, um outro recurso fabuloso que nós temos é o culto do Evangelho no lar. Sempre que falamos sobre culto do Evangelho no lar, temos eu lembro daquela história de Dona Isabel, lá no livro Os Mensageiros, de André Luiz, em que ela é uma viúva muito simples, a casa dela é uma casa desprovida de qualquer bem material, ela cria os filhos sozinha, né? Sozinha, entre aspas, o marido continua ajudando lá do plano espiritual, os mentores também. E então está ali, como ela veio da cidade de Nosso Lar, a equipe de André Luiz está ali para um culto. O esposo dela, desencarnado. E é muito bonita a descrição dessa reunião em família. Ela com os filhinhos, abre um trecho, né, evangélico, lê, eles comentam, fazem a prece. E André Luiz descreve que essa casinha da Dona Isabel, ela se transformou de uma humilde casebre para um palacete de luz. A ambiência espiritual daquele lar se modificou. Halos vibratórios, né, de magnetismo gerado por aquela prece, por a leitura do Evangelho, pelo auxílio dos mentores espirituais que estavam ali, protegiam aquele lar de qualquer infiltração de espíritos menos felizes, de espíritos inferiores. Tem alguns que até tentam entrar na casa da Dona Isabel e toma tipo um choque, né? E o André Luiz, vendo aquela cena, ele pergunta, por que eles não entraram? Porque a vibração do lar mudou para muito melhor. Então, eles não conseguiram atravessar aquelas barreiras vibratórias.
Então, veja bem, nesse momento de pandemia em que as nossas casas espíritas estão impossibilitadas de abrir as suas portas e vários outros, né, segmentos aí em que cultivamos a religiosidade, nós precisamos nos lembrar que o nosso primeiro templo é o doméstico. Então, ainda que estejamos fisicamente sozinhos, nós teremos o apoio de espíritos que nos acompanham, espíritos bondosos, que a gente possa fixar um dia da semana para uma leitura do Evangelho, da Bíblia, né? Que também é Evangelho, obviamente, e muitos gostam de música, não é imprescindível, mas uma música eleva o ambiente, a gente sabe do poder que tem a música, muda a vibração do seu lar, dos nossos lares, né? Da nossa, e aí a nossa casa passa a ser um ponto de luz nesses tempos tão difíceis que nós vivemos. A leitura, essas participações aqui que nós temos em palestras, nunca antes o movimento espírita esteve tão expandido. As nossas atividades, elas se ampliaram nesse sentido de uma forma inimaginável. Inimaginável. Participamos de grupos. Hoje, por exemplo, estou aqui em Goiânia, vocês aí, né, em Sergipe. Então, assim, cada vez mais estreitando os nossos vínculos, nos conhecendo, né? Isso é tão maravilhoso. Então, essas participações, essas interações, estou vendo aí a Jeane convidando para nós nos interagirmos, isso é trocar energia, é nos alimentar a alma. É isso. Obrigado, Glênia. Você é muito, sim, muito doce falando, sabe, Eugênia? O Glênia, que Eugênia? É o Glênia. Temos algumas perguntas. Meu amigo Adalto já elaborou uma pergunta, minha amiga Larissa também. Temos uma pergunta de Joana Nunes e um comentário de Lucimar Carneiro que diz: que sugestão maravilhosa. Eu acho que foi o que você falou, que você sugeriu, que ele falou assim: vou seguir este exemplo e pedir uma segunda oportunidade. E é bom, você falou algo que realmente, com essa pandemia, né, tinha casas espíritas tão pequenininhas no interior que ninguém nem conhecia. Hoje é conhecida porque está desenvolvendo um trabalho através da tecnologia, né, do evangelho, da mediunidade. Então, quebrou essas barreiras de distância agora com a tecnologia. Então, tem um lado muito positivo realmente. Casas espíritas que juntaram os pais e toda semana está lá aquela reunião de pais, acolhendo os pais, vendo como pode ajudar os filhos, né? Atendimento fraterno, um monte de trabalho hoje a gente pode desenvolver com a tecnologia, sim. Isso mesmo, Glênia, foi muito bom sua colocação. Mas vamos para a pergunta de Joana Nunes e convidar quem puder, elabore suas perguntas, vamos interagir e sugiram temas que vocês gostariam que a gente abordasse aqui no programa. Joana, ela pergunta o seguinte, Glênia: existe uma dificuldade em percebermos o errado, contrário, se não temos empatia? Como fazer a reforma íntima motivados à elevação moral sem essa percepção? Boa noite, Joana. Então, minha querida, existem aqueles casos patológicos, né? Em que a criatura reencarnada, sofrendo aí imensos conflitos, ela padece aí de uma dificuldade, hein? Ela é um sociopata, né? É algo profundo, ela não consegue sentir a dor do outro. Então, esses casos são muito especiais, são irmãos aí em grandes dificuldades e, assim, representam grandes desafios na nossa sociedade, porque, na maioria das vezes, eles revalam para os crimes, para atos, assim, que a gente nem consegue compreender como um ser humano é capaz. Mas, exceto esses casos aí da sociopatia, esses casos patológicos, nós temos uma receita de Jesus, né, de fazer ao outro aquilo que a gente gostaria que fizessem conosco. E é uma receita também lá de Santo Agostinho, no Livro dos Espíritos, né, que eu mencionei aqui na pergunta 919. Porque se eu troco de posição e faço um esforço, né, se fosse comigo, será que eu ia gostar?
Como eu gostaria de ser tratado? E eu vou além. Eu vou além. Eu vou até compartilhar uma vivência de casa espírita, né? Certa vez, num curso em que eu estava, como facilitadora, nós tínhamos lá uma pessoa que veio para estudar conosco, para trocar conhecimento, para compartilhar com a gente, mas que representava grande desafio. Ele se colocava, ele questionava o próprio Evangelho de Jesus e também ele tinha grandes dúvidas e não acreditava, e ele representava ali um ponto que nos trazia grandes ansiedades. A gente ia dar aula e ia reunir para estudar e já pensava, né? Nossa, já ia assim fazendo uma prece, né? Pensando em contornar todo aquele conflito que ele muitas vezes exteriorizava e causava no grupo. Aí um espírito um dia, eu tenho assim, falando aí de mediunidade, né? Uma mediunidade que eu consigo trabalhar assim espontaneamente, eu nasci com ela, eu diria, não por mérito, mas por conta do trabalho que eu ia fazer, eu creio que é uma concessão divina, né? É um empréstimo, mas é ouvir os espíritos, então o espírito falou para mim, trate-o como se ele fosse seu filho. Bom, aí eu entendi, né? Então, eu creio que todo mundo que está aqui conversando na noite de hoje, né? Quando você ama muito alguém, como é o caso da maternidade, ou imagina aí alguém que você ama, seu irmão, sua mãe, seu pai, imagina se fosse aquela pessoa ali, te dando trazendo para você aquele conflito, ou fazendo você exercitar, né, essa empatia. Quando você coloca desse modo, fica muito mais fácil, porque você passa a enxergar o outro com os olhos do coração, né? E o essencial, como diz o poeta, né, ele é invisível aos olhos, né? Você enxerga com os olhos do coração. Aí já deixa mais predisposto a exercitar a tolerância, a paciência. E sempre também, eu sempre lembro de uma coisa, os bons espíritos nos toleram desde o princípio nosso. Jesus, os seus missionários incansáveis, né? Então, por nossa vez, é sempre oportuno a gente lembrar que nós precisamos também exercitar a nossa cota, trabalhar essa empatia. É isso. Perfeito, Glênia. Muito obrigada por cada resposta maravilhosa. Adalto, ele faz a seguinte pergunta: a superação dos nossos vícios faz parte da reforma íntima ou está relacionada unicamente ao tratamento da obsessão? E ele continua com outra pergunta: como lidar com a dificuldade em obter sucesso nessa tarefa? Excelente, Muito Vadalto. obrigada, Adalto, pela pergunta, excelente. Boa noite para você. Então, quando falamos em vícios, nós precisamos nos lembrar que vícios, ele vai além da dependência de substâncias, sejam elas lícitas ou ilícitas, né? Seja o álcool, seja o fumo, seja outras substâncias. Os vícios, muitas vezes, são vícios morais, são vícios da mente, né? A queixa, o pessimismo, né? A maledicência. E todos esses comportamentos viciosos, eles nos abrem portas para influências espirituais nefastas. Como você bem colocou aí, para uma obsessão, que é uma influência persistente de um espírito, né, sobre um encarnado, ou Sueli Caldas Schubert, num livro dela maravilhoso sobre obsessão, ela fala que muitas vezes somos nós também que acabamos por influenciar os espíritos, né? Tem encarnado para encarnado também, né? E então essa questão dos vícios está além do tratamento da desobsessão,
né? O vício abre uma porta para uma influência persistente. E quanto mais eu me comprazo, quanto mais eu gosto deste comportamento, seja ele qual for, quanto mais eu sintonizo nessa frequência vibratória, mais eu abro essa porta, mais essa ligação com esses espíritos vai ficando entranhada, vai ficando forte. Então, eu vou precisar, muitas vezes, de um tratamento medicamentoso, dependendo do vício, um auxílio psiquiátrico. Eu vou precisar, muitas vezes, né? Aliás, eu vou até colocar aqui como ao meu modesto ponto de vista, aliar ao tratamento espiritual, sempre. O medicamentoso, se necessário, o espiritual é sempre, e se ainda assim tiver difícil, né, uma psicoterapia, ou talvez inicia pelo espiritual e a psicoterapia, e se não for possível, medicamentoso, dependendo aí da extensão dessa vinculação. Então, primeiro aceitar, né? Quantos irmãos, quantos de nós, às vezes, estamos em comportamentos viciosos, como esses que eu acabei de citar e outros tantos, mas nós não queremos aceitar, né? Nós não queremos. Então, isso vem de dentro para fora, né? É a pessoa, é o paciente, o ser, aceitar que ele tem aquilo nele. Aceitou? Buscar ajuda. Quando nós abrimos o Evangelho segundo o Espiritismo, lá no último trecho, o último do último, depois lá da coletânea de preces, Allan Kardec faz uma observação. Ele fala que obsessões prolongadas, como essas originadas pelos vícios, por exemplo, né? Elas quase sempre, elas desarticulam a parte física, precisando aliar tratamento magnético com tratamento médico. O próprio Allan Kardec, lá em 1859, né, um pouco ali, no 1860, aquela época que ele escreveu, ele registrou isso aí. Então, nós precisamos aceitar e buscar auxílio. E aí, essa reforma íntima, ela é tarefa para muitas encarnações nossas, né? Segundo a Joana de Ângeles, o único karma que nós não vamos nos desvencilhar é o da plenitude, ou seja, estamos destinados a nos aperfeiçoar. Somos perfectíveis. E a partir da autoaceitação, do autoacolhimento, não caindo na culpa, buscar ajuda entre os companheiros da casa espírita, por exemplo, ou do seu grupo religioso, seja ele qual for, sempre tem almas bondosas e amigas, né? Iniciar esse tratamento espiritual, essa vigilância, a oração, né? A vigilância a respeito do próprio comportamento. E à medida, né, Adalto, em que vamos progredindo, nós vamos vendo que os ares, saindo daqueles pântanos ali, os ares, né, de regiões mais nobres da vida, eles são tão mais perfumados, a gente vai se sentindo tão bem, a gente não quer voltar. E aí a gente vai cada vez mais. E é quando a gente percebe que isso é um ato de amor profundo a si mesmo. E naquela ânsia de compartilhar com os outros aquilo, a gente começa também a ser mais amoroso com o outro. E, consequentemente, para com Deus. Perfeito, Glênia. Ai, muito obrigada. Glênia, tem uma pergunta aqui de Larissa, outra amiga querida que trabalha comigo, também na equipe. Ela pergunta o seguinte: falta coragem para fazer a reforma íntima? Larissa, boa noite. Que alegria estar aqui na equipe de vocês. Então, Larissa, que boa pergunta, que me permite falar sobre algo que eu sempre, assim, me deparo quando debruço sobre isso, né? Muitas vezes falta coragem. E sabe por quê? Porque nós somos seres muito complexos, né? Nós temos um impacto de vidas passadas, de comportamentos infelizes, que não estão na nossa consciência, mas estão ali irradiando energias, né, nos porões aqui do nosso inconsciente, estão irradiando energias
que muitas vezes nos deixam temerosos de aprofundar nesse autoconhecimento. Esta é uma questão. A outra questão é a nossa própria educação aqui na Terra, né? Nós viemos, todos nós, de pais de educação em que os nossos pais, as nossas mães, eram provedores. E ainda hoje a gente se concentra muito nisso, em não deixar faltar nada material para os nossos filhos, né? É a fase evolutiva que nós estamos. Pois bem, e descuidamos de que aquela criança que está ali conosco é um ser imortal, é um espírito necessitado de estímulo. E começamos, então, a falar rótulos para esta criança. Ao invés de educar esta criança trabalhando o comportamento, nós atacamos a sua individualidade. Então, nós proferimos, você é irresponsável, ao invés de dizer, você não cumpriu o seu combinado comigo, por exemplo, de chegar mais cedo, né? Então, aí nós, submetidos a esses conteúdos na infância, nós vamos vestindo esses rótulos. E aí, então, na reforma íntima, nós precisamos fazer um trabalho de desidentificação. De falar, eu sinto medo, mas eu sou muito mais que esse medo. Eu sou coragem, né? Quantas vezes, né, é dito para nós que nós temos um gênio difícil. Aí você cresce, você olha para você mesmo e amadurece um pouco mais, você consegue se desidentificar disso. Você diz, eu sou doce, eu quero trabalhar a doçura. Como diz aqui a fala da Cora Coralina, que eu citei há pouco, eu quero trabalhar a bondade, né? Tem um livro aqui que eu até quero citar para vocês, que ele me ajudou bastante numa determinada época da vida. Ele chama Educação dos Sentimentos. Ele é lá da Federação Espírita do Rio Grande do Sul, do Jason Camargo. Então, esse livro ele é incrível, porque ele faz um apanhado geral de tudo que eu estou falando aqui, que na época eu percebi que eu tinha em mim, essa identificação com rótulos. E aí, o Espiritismo, ele traz para nós que nós temos latente em nós virtudes que precisam desabrochar, né? Então, a gente precisa se encher de coragem para que a gente possa se olhar sem culpas, sem recriminações e dizer, muito bem, agora você vai procurar fazer melhor a cada dia. Isso aí exige muita coragem mesmo, porque muitas vezes nos distancia do mundo aí fora. As pessoas vão falar, nossa, mas você não vai revidar isso, né? Sei lá, aqueles rótulos, né? Maria vai com as outras, é um banana, aqueles rótulos infelizes. Então, a gente precisa ter uma firmeza muito grande de dizer, eu sou o meu espírito imortal, a minha essência, ela é boa. E eu quero ser assim. Eu quero transitar nas faixas mais nobres da vida. Essa é a coragem de amar a si, eu acho. Perfeito, Glênia. Ellen, ela faz um comentário aqui, inclusive Ana Bernadette e a Dalta agradeceu a você pela resposta, né, e externa gratidão. E ela faz um comentário. A pandemia para o espiritismo foi ótimo nesse caso. Ela, kkk, dá risos, né? Nos movimentamos e não deixar os trabalhos e assistir os órfãos de assistência, nem que seja virtual. E aí, baseado nesse comentário dela, eu lembrei de uma amiga minha, que ontem ela conversando comigo, ela estava em um trabalho, um grupo de estudo do ESD, e solicitaram para ela poder proferir a prece final. E ela disse que, como ela estava no processo de desenvolvimento mediúnico, ou educação mediúnica, né, como quiser denominar, e com a pandemia ela se afastou, né, das atividades práticas. E durante a prece, ela sentiu uma aproximação e ela pensou que iria incorporar. Então, ela parou de fazer a prece com medo de não ter o equilíbrio. E aí, ela me perguntou aqui no Zap, pergunta ao Glênia, Jeane, como eu devo proceder nesses casos?
Então, é comum nesse exercício aí que a gente está na educação mediúnica, na hora da prece, ter uma expansão do perispírito, né? E talvez a gente sinta aproximações, eu costumo sentir, né? Principalmente dos meus amigos espirituais, que têm uma paciência infinita e me ajuda. É por isso que eu aceito esses trabalhos, é por isso que eu estou aqui com vocês hoje, é confiante nesse auxílio que vem do alto. E às vezes as pessoas pedem para mim, Glênia, você faz a prece de encerramento? Faço. Eu sinto então aquela expansão e aquela energia. E eu acho, sabe, que não é necessário você fazer uma pausa prolongada. Se você está nesse exercício e sente essa expansão perispiritual, dá uma respirada, lembra, eu sou dona do meu corpo. Eu agora estou consciente, né? E continua. Esse é um exercício que só com a prática e a vivência é que a gente consegue esse manejo aí de forma mais segura. Mas permaneça nas orações, nos estudos, e é como você disse, graças a Deus, temos essas ferramentas de nos assistir mutuamente. Esses dias eu estava meditando sobre aquele trecho em que Jesus fala para Pedro, Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Se tu me amas, apacenta as minhas ovelhas. Aí procurando a palavra apacentar no dicionário, é cuidar, alimentar, guiar, conduzir. Eu fiquei pensando, gente, nós estamos apacentando-nos mutuamente, apesar da pandemia. Essas atividades todas que nós fazemos com ferramentas virtuais é alimento para a nossa alma, é condução para o nosso espírito, e nós estamos, sim, nos apacentando mutuamente. Né? Esse momento, por exemplo, que estou aqui com vocês, eu me sinto tão acolhida, e eu tenho certeza que ao final do nosso bate-papo, estaremos, né, com o auxílio aí de Jesus, dos bons espíritos, todos nós nos sentindo revigorados, porque por algum instante nós colocamos a nossa mente ali em algo sublime, em algo elevado, em algo que alimenta o nosso espírito. O Glenn é perfeito. Eu sempre falo, vou pegar agora a sua fala, viu? Eu acho que eu nunca trabalhei tanto no movimento espírita e aprendi tanto como nesse período de pandemia, com essas lives, com esse trabalho de apresentar, né? Então a gente aprende bastante nos grupos de estudo. A gente acho que é o que cada um procura para si. É você que vai dizer o que você quer para você, o que você está procurando para você. É assim, eu nunca aprendi tanto. Eu sou muito grata a Deus, não por ter tanta gente passando tantos problemas, por estar aprendendo a lidar com a situação, graças a estar aprendendo tanto nesse período agora. Eu nunca aprendi tanto. Mas tem uma pergunta aqui, de Genilde Santos, ela que é esposa do nosso presidente da instituição dos Trabalhadores do Bem, ela faz a seguinte pergunta: se não falta a força de vontade para a reforma íntima, o que nos impede de avançar o momento de cada um? Boa pergunta, Genilson. Excelente! Então, segundo o Emmanuel, o que muitas vezes nos falta é justamente a vontade, né? A vontade. Mas, assim, considerando aí tudo que você falou, que muitas vezes a gente fica meio que estagnado, né? É que nós temos, Genilde, na nossa constituição psíquica, algumas resistências de transformar. Então, eu vou citar aqui algumas, né? Que eu tenho estudado muito a psicanálise. Então, que nós vemos aí com esses grandes nomes aí que se debruçaram sobre o estudo da psique humana. Então, nós temos, por exemplo, transferência ou projeção. A gente diz, não, isso não sou eu, não. Isso é o fulano. Né? Ou a gente faz isso de maneira inconsciente. Toda vez, né, que eu tenho algo em alguém que me incomoda muito, eu preciso imediatamente acender uma luz. Porque algo em mim
algo em mim encontrou uma sintonia com aquilo. E o que é? Esse processo de autoconhecimento é garimpar mesmo, é garimpar o nosso diamante aí, o nosso espírito, né? Um outro processo que nós fazemos também de resistência chama-se negação. A gente tem vontade, nós estamos no processo, mas nós muitas vezes negamos que temos algo a ser melhorado, né? Até tem um caso na minha família, e obviamente que eu não vou citar o nome, mas assim, embora não devesse ter rido, na hora eu achei engraçado. Tem uma pessoa muito complexa na minha família e ela chegou para mim e disse: estou indo ao psicólogo. Falei: nossa, que grande ato de amor a você mesma, vai ser muito bom. Eu já fiz terapia, faço agora, estou fazendo, gosto, adoro, né? E acho que é uma grande ferramenta, principalmente para autoconhecimento. Aí ela foi me contar da primeira sessão dela. Chegou lá, falou de N pessoas da família. Aí a terapeuta perguntou: mas e você? Ela respondeu: eu não preciso modificar nada, estou ótima. Né? Então, eu fiquei ouvindo aquilo ali, fiquei pensando: ô Senhor, esclareça, né? Esclareça, ilumine a mente. Então, nós temos essa vontade, principalmente nós que nos aproximamos da doutrina espírita, que tem esse caráter reformador, mas muitas vezes, quase sempre, lidamos com esses mecanismos de proteção do ego. A Joana de Ângeles fala muito disso, né? Que impede que o ser consiga ultrapassar essas barreiras aí e promova a sua mudança. O ego, ele quer se proteger. E aí a gente entra num conflito. Perfeito, Glênia. O Glênia, só temos agora 2 minutinhos e meio, então não dá mais para poder elaborar a pergunta, embora tinha uma aqui, mas não vai dar tempo. Então a gente pede a você as suas considerações finais, embora a gente vai estar com você esse mês de novo em outro programa, né? Mas a gente pede as suas considerações, que logo, logo iremos nos encontrar de novo, né? Reencontrar de novo, então, por favor. Então, Jeane, primeiro eu quero agradecer a todos, a você, a todos da equipe, dos trabalhadores do bem aí do grupo, a equipe da produção. Eu sei que nos bastidores sempre tem tanta gente envolvida. Muito obrigada a todos. Obrigada aos amigos que estão aí nos assistindo, aos que irão assistir. E eu acho que esse tema, mediunidade e reforma íntima, ele é de fundamental importância, né? Porque a mediunidade que nos permite entrar em contato e registrar, né, outras energias, ela é uma ferramenta também de evolução. E quanto mais ostensivo é o médium, melhor sintonizado ele deve procurar estar, para que ele não sofra, né, com influências nocivas. Obviamente que entramos em contato com espíritos menos felizes, sim, mas que seja num trabalho terapêutico e não aceitando essas influências, porque aí é doente com doente, a gente não se ajuda e nem ajuda eles. Então, eu acho que o exercício da mediunidade com Jesus, segundo Emmanuel, lá no livro Religião dos Espíritos, chama-se redenção da consciência. Ele fala: a mediunidade com Jesus é redenção da consciência. Então, que nós possamos iluminar a nossa consciência cada vez mais, com gestos condizentes já com a nossa condição de espíritos que busca, né? Que busca esse aprimoramento, que busca essa melhoria íntima. Lembrando sempre que o esforço atrai para nós correntes positivas de energia, espíritos que vão nos ajudar. O mero esforço já atrai. O nosso anjo de guarda sempre conosco. E ainda que a gente caia, a gente se levanta de novo e exercita de novo, e Deus nos concede sempre tempo de recomeçar e progredir. Muito obrigada, querida. Assim,
sem palavras para agradecer, aprendi bastante, muito obrigada. Quero também agradecer bastante, em nome da instituição, a todos que participaram desse programa hoje, com suas perguntas, com seus comentários, e aqueles também que não se manifestaram, ficaram só vibrando e aprendendo. Muito obrigada. Agradecer também os que vão assistir posteriormente também, e agradecer a Deus pela oportunidade da existência, que é muito preciosa para cada ser. Então, muito obrigada. Um beijo bem gostoso do coração no coração de cada um de vocês e o seu também, Glênia. E até a próxima semana. Até Tchau. a próxima semana. Tchau, tchau. Tchau, garota.